Olá, muito boa noite. No ar o Jornal 10, seja bem-vindo. Vamos às manchetes. Sessão ordinária, Fernando Elísio Freire diz que o governo tem total confiança no Ministro das Finanças. Nigéria, Cabo Verde, embaixador diz trabalhar para que haja uma linha aérea direta entre os dois países. Concurso Festa de Cinza, restaurante Ipanema é o grande vencedor. Doenças, Fundo Global dá 44 milhões de dólares para controle de doenças em Angola. Governo sírio acusado de usar gás de cloro nos bombardeamentos de domingo. Terremotos de magnitude 7,5 e 6 graus sacodem Papua Nova Guiné. Continuação de boa noite, vamos à atualidade nacional. A Assembleia Nacional iniciou hoje a sessão ordinária discutindo vários assuntos, entre os quais o desempenho do governo sobre o desenvolvimento do setor privado e a economia cabo-verdiana. Sendo o ministro das Finanças alvo de ataques pela oposição, Elísio Freire afirmou que o governo tem total confiança no vice-primeiro-ministro Olavo Correia. De regresso aos trabalhos na sessão ordinária do mês de fevereiro, o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, afirmou hoje que o foco essencial do governo é trabalhar todos os dias para que o crescimento da economia possa tirar os cabo-verdianos da pobreza, realçando que a oposição quer desviar atenções sobre assuntos ligados à economia e o setor privado. Agora, quando estamos a incentivar o setor privado, o discurso é de intransparência, o discurso é de tentar enlamear uma medida extraordinária para a promoção do empresariado nacional. Começamos com esta medida, iremos alargá-la a outros setores se mostrar necessário. O foco essencial do governo é trabalhar todos os dias para que o crescimento da economia possa tirar os cabo-verdianos da pobreza, aqueles que lá estão, aumentar o rendimento disponível das famílias, melhorar as condições de acesso à educação e à saúde e permitir com que todos os cabo-verdianos possam viver melhor. É esse o foco do governo. Qualquer outro foco é tentativa de desvio de atenção e nós não iremos perder tempo com desvios de atenção. Em relação aos ataques direcionados ao ministro das Finanças de que ele teria 5% na empresa Tecnicil, Freire disse que essas afirmações são apenas especulações, destacando que o governo tem total confiança em Olavo Correia. Uma última nota, eu sei que não será nem sequer necessário isso, mas dizer que o governo tem total confiança no vice-primeiro-ministro, no Dr. Olavo Correia, está a fazer um trabalho extraordinário. É por isso mesmo que está a ser alvo de ataques deste tipo. Aqui nós não podemos fazer a política no diz que diz. Eu ouço tantas coisas de tanta gente. Se tornar isso público, nós descaracterizamos totalmente a nossa democracia. Passaríamos não a nível da democracia, mas para a selvageria. Portanto, é preciso responsabilidade, ter sentido de Estado, ver que a democracia cabo-verdiana é o nosso maior ativo. De lembrar que o Ministério Público estaria a fazer uma investigação sobre o alegado favorecimento da Tecnicil, o ministro do Desporto avançou que essas investigações sobre Olavo Correia é uma mera calúnia para denegrir a imagem das pessoas. O seu trabalho, o seu próprio vice-primeiro-ministro diz que fica contente porque sabe que vai se esclarecer toda essa calúnia que se está a fazer à volta da sua pessoa, mas é uma calúnia essencialmente com objetivos partidários, nem sequer uma calúnia para provar nada. O objetivo é basicamente denegrir a imagem das pessoas por denegrir, já que não se pode combater as políticas que estão a dar certo a nível do emprego, do crescimento económico, das políticas sociais, da política de habitação. Não havendo argumentos para isso, ataca-se a pessoa e os principais dirigentes que estão a pôr esse país no bom caminho. Esta segunda-feira foram aprovados 8 propostas de lei e 3 projetos de resolução. Na sessão ordinária de hoje, o PAICV não deixou de mencionar sobre o estado da segurança em Cabo Verde nesses últimos tempos, nomeadamente sobre o desaparecimento das pessoas, e exigiu ao governo que cumpra o seu papel de garantir a proteção das pessoas no geral e amparo das crianças em particular. O PAICV, por intermédio do seu vice-presidente, Rui Semedo, não deixou de mencionar sobre a segurança no mês de fevereiro, nomeadamente o desaparecimento misterioso de pessoas no país. É neste sentido que o deputado Tambarina afirmou que a criminalidade em Cabo Verde está entrando numa fase crítica que desassossega as pessoas. Não é novidade para ninguém que a realidade atual
da criminalidade em Cabo Verde está para lá do minimamente aceitável, entrando numa fase crítica que desassossega as pessoas, amedronta as famílias e ameaça o património individual e coletivo. Os assaltos em mais ou menos número, à mão armada ou desarmada, mais ou menos violentos, de dia ou à noite, dentro ou fora de casa, tem na sua essência traumas impossíveis de serem espelhados pela frieza das estatísticas. Acerca do caso de desaparecimento de pessoas, Rui Semedo avançou que essas vítimas são crianças inocentes que merecem toda a proteção da sociedade e do Estado. Estamos a falar do caso de desaparecimento misterioso de pessoas, sem deixar rastros ou pistas, num país tão pequeno como o nosso, deixando famílias destroçadas, cidadãos desamparados e sociedade intranquila. Estes casos, muito graves, tomam ainda contornos de maior gravidade quando os vítimas ou as vítimas são crianças inocentes, que merecem toda a proteção, tanto das pessoas como da sociedade e do próprio Estado. Ainda sobre este assunto, o PAICV mostrou que deve ser aberto um debate sobre este tema. No entanto, Semedo frisou que o seu partido exige que o governo cumpra o seu papel de garantir a proteção das pessoas no geral e amparo das crianças em particular. O grupo parlamentar do PAICV, tendo em conta a gravidade desta situação, quis utilizar este instituto de declaração política para alertar para a dimensão deste acontecimento violento e inusitado, mas também para juntar a sua voz a todos os que se sentem revoltados, indignados e exigem que o Estado cumpra o seu papel de garante da proteção das pessoas no geral e de amparo das crianças em particular. O Estado não pode e nem deve transmitir sinal de impotência, de hesitação ou de desorientamento perante situações desta natureza. Os casos de desaparecimento de pessoas em Cabo Verde está a ter grande impacto tanto dentro como fora do país, tendo nos últimos tempos desaparecido 6 pessoas só na ilha de Santiago. O Presidente da República recebeu na manhã desta segunda-feira o embaixador da Nigéria em Cabo Verde. O diplomata nigeriano diz que uma das prioridades para o reforço da cooperação entre Cabo Verde e Nigéria é trabalhar na questão do transporte aéreo, criando-se uma linha direta entre os dois países. A existência de uma ligação aérea direta entre Cabo Verde e a Nigéria será uma das prioridades do novo embaixador da Nigéria em Cabo Verde. Uma solução que visa facilitar a circulação dos cidadãos entre os dois países. Uma das áreas que pretendemos apostar é a área dos transportes. Como sabem, existem nigerianos que querem vir para Cabo Verde, mas é difícil, porque eles têm de ir para uma outra rota. Neste caso, estamos a trabalhar para que haja uma linha direta entre Cabo Verde e Nigéria. Com isto, o novo embaixador quer reforçar a relação bilateral entre os dois países, porque estes compartilham quase que da mesma história por serem do mesmo continente. O objetivo da minha função aqui, como embaixador da Nigéria em Cabo Verde, é de reforçar as relações bilaterais existentes entre os dois países, porque Cabo Verde e Nigéria quase compartilham da mesma história como africanos. Sendo Cabo Verde um país economicamente estável, podemos alcançar o nosso objetivo. O novo embaixador da Nigéria em Cabo Verde entregou esta segunda-feira as cartas credenciais ao Presidente da República de Cabo Verde. O Governo já está a pensar em criar um quadro legal que regula o comércio online no país. A garantia foi dada pelo responsável pelo programa Quadro Integrado Reforçado. O responsável pelo programa Quadro Integrado Reforçado afirmou que no comércio online existem diversas oportunidades de sucesso. Gilson Lima aproveitou a cerimónia de abertura da formação em e-commerce, comércio eletrónico,
destinada aos executivos, jovens universitários e empreendedores, a decorrer no campus da Escola de Negócios e Governação da Universidade de Cabo Verde, para garantir que o governo já está a pensar em criar um quadro legal que regula o comércio online no país. Deste modo, o responsável desafiou os formandos no sentido de, num curto espaço de tempo, tenham condições de apresentar um produto que seja vendável no comércio eletrónico, um sistema que, no seu entender, ajuda na redução e custo de quem quer enveredar por essa via de negócio. Gilson Lima acrescenta ainda que é preciso criar outros dispositivos para pagamento online por forma de distribuição, facilidade de navegação, entre outros. O empresário Mário Lopes Muniz acusa a Câmara Municipal da Praia de se apropriar do terreno do seu pai para a construção do aeroporto Nelson Mandela e culpa o Supremo Tribunal de Justiça de descaso por não querer resolver a sua situação, que se encontra no Ministério Público há mais de 20 anos. De acordo com o Muniz, tudo aconteceu em 1995, quando foi acusado de não ter pago o imposto relativamente às suas atividades profissionais, algo que, segundo ele, não corresponde à verdade. Afirma ainda que houve uma reclamação no montante de quase 4.500 contos, incluindo juros, e, para o seu espanto, aconteceu o seguinte. Conta. O Dr. Offer Armada foi defender um processo de uma empresa que era Tecnal portuguesa, de Feixes. Para defender essa pessoa e para não me prejudicar, foi ao meu armazém a tirar chapéu, com 2 caminhões, levantou 10 toneladas de alumínio, levantou toda a máquina de alumínio que eu tinha, mais a máquina de reparação de frio, motores que eu tinha para dar energia quando há falhança de energia, 2 motores de 5 kVA cada um, e vieram depositar aí na TT. De acordo com esse empresário, são quase 9.000 contos em materiais para cobrar o imposto de quase 4.500 contos. Muniz salienta ainda que a situação com alguns órgãos do Estado começou a agravar quando se descobriu que ele era um dos herdeiros do terreno que foi expropriado para a construção do aeroporto Nelson Mandela e que até hoje não houve uma indemnização. Mas por que é que se pede uma intervenção? Este conta quem comprou um Caterpillar num valor de 4.000 contos com contrato de compra e venda, mas a máquina não funcionava, tendo o vendedor sumido do país com uma parte do pagamento. Querendo anular o contrato, que foi denunciado em menos de 3 dias, quando surgiu uma contestação que, segundo ele, lhe destruiu a vida por completo, pois disseram que ele era alvo de uma penhora via um edital. Fisicamente, que eu estou a contabilizar assim diretamente, é a casa que já veio numa proporção muito elevada, porque o indivíduo veio tomar 9 apartamentos, como se fosse 126 metros quadrados. Além de tomar 9 apartamentos, também recebia rendimentos. Exatamente. Ainda recebia renda, quer dizer, durante o tempo eles estiveram cá. De 10 anos, 2003, 2010. Receberam a renda de todo o apartamento. Conta também que penhoraram as cotas sociais das suas 2 empresas, Frimet e Termos, num valor de 10.000 contos. Ao todo, segundo o mesmo, lhe tiraram cerca de 100.000 contos por causa da questão política, porque ele foi o cérebro fundador da UCID e, na altura, tanto Carlos Weiga, atual embaixador de Cabo Verde em Washington, como Eurico Monteiro, embaixador de Cabo Verde em Lisboa, lhe tinham pedido para fazer parte do MPD e do PRD, respectivamente, e este recusou. Para o seu conforto e justiça, Mário Muniz deixa a seguinte mensagem. Bem, a primeira coisa que eu queria, que nós já fomos à Câmara, o Presidente da Câmara já tem esse conhecimento, ele pediu, era mudar e de imediato, porque eles é que forneceram os elementos ao Tribunal do registro e repor o registro ao meu nome, porque era prédio que nunca estava registrado. E depois, para poder, no entender do advogado que está com o processo, pedir anulação
do julgamento. Acrescenta que caso as autoridades nacionais continuem a subestimar-lhe e a ignorar a justiça, ele já tem condições e apoio para recorrer às instâncias internacionais. Tentamos contactar a Câmara Municipal da Praia, mas para esta segunda-feira não foi possível. Decorre na cidade do Mindelo, São Vicente, de hoje a 2 de março, mais um ateliê subregional sobre os limites exteriores da plataforma continental para além das 200 milhas náuticas, com a participação dos experts dos países envolvidos. Tendo em consideração o plano de ação adotado durante o primeiro ateliê subregional realizado na cidade da Praia em março de 2017, este visa continuar a capacitar os técnicos e especialistas dos 7 países da África Ocidental envolvidos como Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Mauritânia, Senegal, Serra Leoa e Cabo Verde, transmitindo-lhes conhecimentos e outras informações várias ligadas ao dossiê a fim de capacitá-los para dentro de um período de 5 a 10 anos poderem dispor de uma capacidade técnica adequada que permita a esses países responder ao questionário a ser possível colocado pela Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas por ocasião da análise e decisão sobre o pedido conjunto da extensão das plataformas continentais submetido pelos países atrás indicados. Reitera-se que o processo de análise e decisão dos pedidos de extensão das plataformas continentais dos países habilitados individualmente ou em grupo é extremamente complexo, requerendo uma reparação técnica adequada das equipas nacionais, o que vem sendo conseguido com o patrocínio e financiamento do governo da Noruega, que igualmente apoiou técnica e financeiramente esses países na elaboração do pedido conjunto submetido em setembro de 2014. Vários países do mundo estão neste momento a sofrer com a falta de água. Moçambique e África do Sul são alguns dos países do nosso continente a passar por esta crise. Em Cabo Verde, várias localidades sofrem com a crise de água. Um dos bairros, à semelhança de outros, que esta situação vem se alastrando cada vez mais, é Tira Chapéu, onde os moradores mostram-se desconformados. Ultimamente, em várias partes do mundo, têm-se observado secas contínuas e tornando-se cada vez mais comum a transmissão de notícias sobre a escassez de água. África do Sul, Egito, Moçambique e Somália são alguns dos vários nomes que se afiguram na lista e Cabo Verde poderá fazer parte do elenco devido à falta de água que se tem verificado nos últimos tempos. Várias localidades do país têm sofrido com a falta de abastecimento de água e Tira Chapéu é uma delas. Os moradores mostram-se desconformados com esta situação. Um monte de sem água, botar a comprar água na carro, às vezes um barril de água, 350, 400 escuro. É difícil. Tem de ser uma situação de Tira Chapéu e água muito. Não pode ficar se espera para estar, para a câmara, para a água. Não, é difícil. Não tem sentido para nós, é difícil. Me disse que minha tem quase 3 meses a comprar água na carro, que tem na minha porta. Vizinhos que têm água nenhum, para pedir. Minha ainda não tem coisa porque minha casa está baixa, ainda nunca trabalho para pôr água. Mas a crise da água ali, todo dia, alguém corre atrasado, tinha um carro bem pôr água. Vizinhos que têm água, nem para dar um lata. Situação de água, às vezes, esse tempo ali para um bocado de dificuldade. E na minha casa ali, na minha zona ali, do panhal, às vezes 15 dias, 20 dias de água, sem água. E próprio na minha casa, eu compro 2 voltas de água. Na carro, a água tem ponto, comprar 2 barris, às vezes 3 barris. A empresa ADS criou um plano de contingência de distribuição de água que teve início no dia 19 e com o término 26 de fevereiro, esta segunda-feira, onde foi estabelecido o dia e a hora em que a água poderia circular nas torneiras das diferentes localidades da Ilha de Santiago a cada 3 dias. A nossa água tem mais canto de água cada um. E de um ponto, hoje que a água está bem só de noite. Dentro dessa, está por ela também. O que está manchado, água que tem. Ali nunca tem água, ninguém. Está sendo todo dia com bombeiro de água, 20 escuros, só que tem que 20 para comprar água, está viva, está lava. Por causa da banho, com o menino para a escola. A minha Tira Chapéu praticamente na minha casa, tem mais de 2 meses sem água. A minha tem a 10 que é se tomar lugar, a situação fica difícil. Vamos, a mim quase 2 meses nunca tem água, mas tudo mês conta, também não tem que dar paga assim mês, creio que tem. Então, nós no mês para dar uma entrevista na televisão pelo menos para explicar para morrer que tem água. Nós estamos a pedir para mim, porque fica assim. Nós aquilo que nós pedimos para pedir, para mim, se me quer ele. Está falando de uma elétrica, mas era meu filho, mas aquele está muito mais meu filho que elétrica.
Para mim, muito para o fim que eletro, mas eletro menos não tinha 8 a 10 dias sem água. Que ele tem mês sem água. Esta situação, segundo os moradores desta localidade, está a ser considerada preocupante, o que faz com que os mesmos peçam intervenção para que haja melhoria. Esse é nosso. Esse é nosso chapéu ali e coisa muito. Nesse momento, ali, a mim praticamente está a comprar água na casa de alguém. Está a comprar água na casa de alguém, nunca pode ficar a pagar água, tudo mesmo, e depois vai ficar a comprar. Nós nunca temos nenhuma explicação do que está a passar. E aquele que não está pedindo para nos explicar é para morrer, que é algo que tem. Muitas pessoas já morreram em vários países do mundo devido à escassez de água, uma realidade que se aproxima aos poucos do nosso arquipélago e que pede intervenção urgente das autoridades competentes. O restaurante Ipanema foi o grande vencedor de concurso do tradicional almoço de cinzas, denominado Festa Cinza, organizado pela Câmara Municipal da Praia. A Câmara Municipal da Praia, em parceria com a RENC, CV, Nova Tour e alguns restaurantes da cidade da Praia, promoveu mais um concurso do tradicional almoço de cinzas, denominado Festa Cinza. O objetivo é proporcionar às famílias praenses uma oportunidade de almoçar e degustar dos pratos tradicionais de cinza em diferentes restaurantes da capital pelo mesmo preço. O restaurante Ipanema foi o grande vencedor do concurso. Em terceiro lugar fica e Quebra-Cabana com 17 pontos, e também Panorama, logo a seguir fica o restaurante Panorama no segundo lugar com 17 pontos também, 0,9, e também, sim, tem que ele não está divulgando aqui. E também, em primeiro lugar fica Ipanema com 18,9. Feliz pela distinção, a representante do restaurante Ipanema dedica o prémio à equipa e aos familiares. Muito feliz e queria dedicar esse prémio ali para a minha equipa do restaurante Ipanema e também para as minhas familiares que juntam, que ajudam a fazer aquela comida na lenha, certo? Que é um dos ponto forte que não tive e foi muito bom. Então espero no próximo ano continua nesse projeto e para não ganhar mais um prémio. O concurso contou com a participação de 9 restaurantes da capital, como Beira Mar Grill, Bica da Areia, Gila, Ipanema, Quebra-Cabana, Poeta, Panorama, Plaza e Pescador. A Câmara Municipal da Praia quer, com este evento, transformar a Festa da Cinza numa marca da cidade da Praia e num produto turístico da Ilha de Santiago. Vamos à África através das manchetes. A Congo Democrático, encontros violentos em Kinshasa entre polícia e manifestantes deixam morto em desfile promovido pela Igreja contra o presidente Joseph Kabila. Nigéria, autoridades dizem que 110 raparigas continuam desaparecidas na sequência de ataque do Boko Haram à sua escola. Somália, primeiro-ministro Ali Kair ordena aos agentes policiais e da secreta que identifiquem a segurança de Mogadishu após ataques da Al-Shabaab que deixaram 40 mortos na sexta-feira. Camarões, jovens engenheiros que investem em drones para programas de mapeamento da cidade do Al apanham caçadores ilegais e desastres naturais. Egito, descobertos a sul do Cairo 8 túmulos do último período faraónico e da dinastia ptolomeica.